Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, hoje, 12 de outubro, dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira, rainha do Brasil, e também dia das crianças, dia do consumo. Porque tudo a humanidade faz para desvirtuar e centralizar as atenções para as coisas mundanas e não para as coisas espirituais, para a busca do reino de Deus. Dia do consumo, dia da compra do presente da criança para enganar a criança como se engana os adultos. Com banana e bolo engana-se o tolo. Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, grande festa no Brasil, no Rio, em São Paulo, em Aparecida do Norte, e em algumas igrejas do Brasil é comemorado este dia da Rainha Padroeira do Brasil. Contestadas por aqueles que não têm mãe, por aqueles que não valorizam o traço feminino. Tem muitos que não gostam de uma aparência e de um toque feminino, de uma presença feminina. Por isso eles abominam, desvalorizam, descaracterizam, por não gostarem, por não serem e por não terem uma mãe, uma senhora, uma administrativa no seu lar, na sua família. Cristo nasceu de Maria para nos dar uma mãe para cuidar de nós. Hoje é dia. O mundo que está aí, no disse e não disse, cada um é dono da verdade, cada um quer ser, mas torna-se em nada. O desrespeito cresce, a desvalorização, a descaracterização dos símbolos patriotas e dos símbolos religiosos. Quebram, cobrem merda, com licença da palavra e da expressão do lugar que eu estou e do momento em que eu estou falando, mas é necessário. Então, os símbolos do Brasil, da pátria, hoje que era para ser estampado no Brasil como respeito, como representação de uma luta, hoje cobre-se um monte de merda com eles, porque não valoriza. Como não valoriza as coisas de Deus eternas, também não valoriza as coisas, porque já são acostumados a riscar e rabiscar em uma folha de papel, darem aval numa folha de papel, mas não tem a possibilidade nem a capacidade de cumprir aquilo que escreve. O que diz não cumpre, o que escreve não cumpre, o que não obedece. Vão obedecer quem? Quem? O Satana, que é o opressor, que é o desobediente, que é o mentiroso, que é o falso, como hoje é tanta falsidade. Entre casais, entre família, é uma falsidade. Entre amigos e assim por diante. A falsidade campeia. Por quê? Porque não há respeito e nem valorizar a verdade. Se valoriza a verdade. Vive-se nesse mundo feito cão e gato. Mata criança inocente, mata gente inocente. Por quê? Pelo poder. Para crescer na vida. Não para valorizar o ser humano. É desvalorizado. Por isso. Então Maria, aquela negrinha que apareceu no Rio de Janeiro, no Rio Paraíba, em São Paulo, ela veio para mostrar, para ajudar na caminhada e na descoberta. E nós vamos ver o que significa uma traição no Evangelho que escolhi para refletir hoje.
No meio dos discípulos de Jesus, caminhavam, andavam com Jesus. Era dono do dinheiro, da administração. Subindo para a cabeça o idealismo, o capitalismo selvagem. E pensando que Jesus veio a este mundo para brigar de espada, de revólver, de metralhadora, de escopeta, de bombas atômicas. Ele pensava isso. Mas Jesus veio para lutar com as armas do amor e da fé, com a palavra, com o perdão, com a misericórdia, coisa que o ser humano ignora e não valoriza, e nem sabe. Então Jesus não veio para brigar na espada nem no exército, mas um exército celeste que é perdão, amor. Então esse Senhor pensava que Jesus tinha vindo para agitar o mundo. Ele agitou com a verdade. Ele incomodou Pilato como hoje incomoda os poderes, a ditadura, as direitas conservadoras, os conservadores, sejam eles religiosos ou civis, políticos. A verdade incomoda. Todo mundo omite-se a falar a verdade. Leigos que se parece uma maçã, mas não passa de um abacaxi enrusgado. É falso que só tauba de fojo. Por qualquer coisa corre. É o pastor que os lobos amedronta. Não é um pastor que luta pelas ovelhas, mas é um pastor que corre com medo do lobo. Então existia aquele homem no meio dos discípulos de Jesus. E o que ele colocou na cabeça? Que ele pensava que Jesus era esse? Então, sendo ele frustrado com seus idealismos, capitalismo selvagem, resolveu abandonar. E para abandonar Jesus, ele teria que entregar Jesus para que fosse morto. Porque ele estava importunando os ditadores, militares, governos potentes da época, como o de hoje. Bolsonaro, Putin, da Ucrânia, dos Estados Unidos, do escambau. São homens que vão para o poder não para governar para o povo, mas para matar e massacrarem o povo. A verdade daquele tempo que Jesus veio, a revolução que Jesus veio fazer naquele tempo e fez hoje é esta. É lutar pelos desvalorizados, pelos menosprezados. Então, Judas, era o nome do cara, pensava que Jesus iria brigar com arma, com pau, com pedra, com carro, com canhão, com metralhadora, com escopeta. Não. Então, por isso ele foi ter com os sacerdotes, os sumos sacerdotes que tinham o maior desejo, assim como o Bolsonaro vai para a Aparecida, vai para o Ciro de Nazaré, vai para todo canto. Não é comunista. Mas falso que só Judas. Não sabe se é católico, se é protestante, se é Buda, se é espírita, não sabe o que é. É uma folha seca, é um zero à esquerda. Bem, obrigado, Dom Alberto Taveiras. Você e Dom Orlando são os bispos consagrados para lutar pela fé e defender a igreja, defender a verdade, defender Jesus. Não para obedecer potestades malignas e satânicas, mas para obedecer a ordem do Evangelho. Parabéns, Dom Taveiras. Você mora aqui. Você mora aqui. E tem meus olhos e minhas orações. Felizes os que ouvem e guardam a palavra do Senhor. Então, que não se faz que nem Judas. Então, Judas foi vender Jesus. Vendeu por 30 moedas de prata. Quantos hoje que descobrem uma vaga de emprego são leigos? Homens que estão na frente da igreja sendo santo, padres, pastores, etc. Todas as lideranças mundanas do mundo hoje têm esse espírito de Judas. É Judas. Faz tudo na frente, mas atrás é o capeta. Quantos não toma, não puxa, não derruba, não humilha,
não degrine, não massacra, não tortura o pequeno para subir na vida. Foi eleito outra cambada de safado, Judas, para passarem 4 anos mascando chiclete, defendendo si próprio, lutando em casa própria, mas os pobres morrendo de fome, mendigando de porta em porta, num país rico. Então Judas são estes que têm a covardia de não se curvarem diante de Jesus para pedir perdão. Olha como Jesus amava e como Jesus ama esses raça de víbora. Como eles, quando Judas deitou a cabeça no peito de Jesus, e Jesus chorando, soluçando no seu íntimo, dizendo: meu amigo, eu te amo, eu não quero te perder. Arrepende-te. Jesus não falava bocal mão, mas dentro do seu coração, no seu íntimo, ele tinha essa conversa com Judas. E Judas, tão covarde, tão satânico, que não se arrependeu. Continuou com seu ato, como hoje Bolsonaro, Putin e o escambau que tem aí, agem nas suas iras para matar as crianças, os inocentes. E não em nome do povo, em nome da lei, mas do poder satânico e diabólico. Não obedece o evangelho. Essa coisa que está aí no Brasil anda mesmo que borboleta. Em todo canto ele está. É a necessidade, é a precisão, é a fome, é a miséria. Em todo canto ele está. Mas para tirar proveito e massacrar. Não para resolver o problema. Então esse Judas, que traiu Jesus, que trai a pátria, que trai a nação, que trai a palavra de Deus, pois ele não é nem evangélico, nem protestante, nem nada. É uma folha seca do ar. Vai para onde o vento leva. Então, por que Judas continuou com seu crime? E foi quando tocou em si o sofrimento de Jesus, em vez dele correr a Jesus como Pedro, ele pegou o dinheiro, jogou lá, devolveu e foi se enforcar. Quantos ricos hoje não têm se enforcado porque dentro de si está remoendo a sua maldade, a sua perversidade, o seu egoísmo, a sua prepotência, e ele não quer abrir nem para o povo, nem para Jesus. Suicida-se, como Judas. Tem tantos Judas hoje, não é só lá no topo da pirâmide, mas na base da pirâmide há tantos Judas, nas comunidades, nas paróquias, nas vilas e nos bairros. Dando uma de santo, dando uma de defensor, mas do seu próprio umbigo, não dos outros. E Jesus não quer este evangelho. Por que Jesus foi morto? Porque incomodou aquilo, como incomoda hoje. Quantos padres? Hoje o banalismo não é o comunista, não é o PT que está no governo. Eu não estou defendendo partido nenhum, porque eu não acredito em nenhum. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito na palavra de Deus, não na palavra do homem, que rabisca, que prega, mas não vive. Eu acredito em Jesus Cristo. Hoje o banalismo está aí quebrando o santo, o projeto de gênero sendo levado a cabo, o desvio, o corte de verba da educação para as pessoas doentes de câncer. Está aí o remédio do corona sendo autorizado pela Anvisa, mas o governo não quer. Por quê? Porque é para matar mais, para sobrar mais dinheiro, para tirar mais verba, para fazer mais orçamento secreto. Judas traiu Jesus, traiu a pátria, traiu o povo. Santos na igreja sendo invadida, quebrada. Quem é que não gosta de santo? O diabo. Quem está imitando o diabo? Os pastores falsos, os falsos deuses, os falsos messias. Mandado que esta turma estão sendo mandada, não é pelo PT, não. Senhores bispos que diz, seja assim, se assim, e não. O que é que você está vendo? O senhor está cego?
Você tem medo do comunista, vamos já dentro do comunismo. A Venezuela, a Cuba, a Rússia, o escambau já está no Brasil, implantada pelo regime ditador de Jair Merdia Bolsonaro, com sua gangue de ladrão e assaltante. Dona ministra, que afastou o candidato. A senhora afastou o Bolsonaro? A senhora afastou o Flávio Bolsonaro? Volte atrás, minha senhora. O crime que o cara lá cometeu, que foi afastado pela senhora, Flávio Bolsonaro cometeu. Também recebia de volta o salário dos funcionários. Jair Bolsonaro, doutora, senhora, também faz a mesma coisa. Não é reeleito. Não foi, concorreu. Por que a senhora não proibiu? Por que a senhora não afastou? A senhora afasta a Tuimbira? Não. Por quê? Porque não se pode encontro aos desejos. Não é de encontro à lei. Não é agindo pela lei. Mas é contra a lei as ações que estão sendo implantadas por regimes. Os Judas que estão no poder político está em toda a esfera da sociedade do Brasil. Sou leigo. Não sou formado nem no tamanho. Veja, sou 1,55 m. Estou ficando buchudinho. Pneu, já. Mas estou trabalhando para tirar. Porque Bolsonaro tira. Não tem carne, não tem remédio para o câncer, não tem educação, não tem merenda para as crianças, não tem isso. A senhora afastou? Não. Vamos usar uma medida igual. Porque com a medida que tu medes, com ela tu será medida. O que a senhora e o que os senhores fazem aqui na terra, vocês vão receber. Pode escrever nos 10 dedos da mão. Não é praga e não é maldição. É o que está escrito na palavra de Deus que vocês ignoram. Que vocês não aceitam. Se vocês não aceitam o que vocês prescrevem, os que vocês assinam, o que vocês falam, muito menos aquilo que vocês têm, como história de Trancoso, como fada da Caruchinha, como coisa que foi pessoas que fez, nada importa, porque não foi vocês que rabiscaram. Certo? Sou leigo, doutora. Quero defender a minha fé e a fé dos meus irmãos. Judas só não foi salvo porque a ira foi tão grande que ele não quis dar o braço a torcer. Se enforcou, assim como quantos ricos que têm os seus problemas internos dentro de você e não tem coragem de esboçar para fora para pedir perdão, igual Judas. Quantos Bolsonaros Judas? Quantos Satanás Bolsonaro tem aí no mundo? Quanto a gangue de Bolsonaro? E querem estar em todas as coisas, quer ir para a igreja católica, vai para a igreja protestante, vai para a igreja do escambau. O que tiver, ele vai baixar a Pomba Gira, o Zé Pilinta, o Chico da Lagoa, a Maria da Rebeca, a Maria Mulambo, a Maria Sacola, tudo eles vão. Por quê? Porque é que nem mosca. Governo mosca, atrás da carniça. Então é isso. Judas fez isso e traiu Jesus porque ele pensava do jeito que Bolsonaro, que Putin, que os países pensam. As lideranças do país, as lideranças, alguma parte das conservadoras do regimes religiosos e civis agem da mesma forma de Judas. Dão essa mão, mas essa está armada. Pregam o que não vive, fala o que não promete, o que não cumpre. Por quê? Porque Deus eles não estão vendo. Se o que eles escrevem estão vendo, eles não cumprem, imagine. Vamos olhar. Aí tem tantos Judas defendendo o capeta, protegendo o capeta, porque é pior
do que Judas. É um instrumento satânico na face da terra. Mas ainda é tempo, Judas, de você tornar-se anjos da glória, anjos de Deus. Te arrepende e te converte. Crê no Evangelho. Creia na palavra de Deus. Deixa de se emprenhar pelos ouvidos por promessa milaborante, elefantes brancos, coisas que os homens não fazem. Obedecem a Deus. Ama Deus em primeiro lugar. O próximo como a ti mesmo. Mas se tu não ama o teu próprio corpo, como é que tu vai amar o corpo do outro? Judas, ainda é tempo de você tornar-se santo. Te arrepende. Vamos nos arrepender, porque Jesus não quer que nenhum se perca. Jesus não quer que nenhum vá para o inferno. Assim como Judas, com a cabeça encostada no peito de Jesus, soluçando, Jesus pedindo pela conversão de Judas. Mas Judas, como Bolsonaro, como Putin, como outro qualquer, não quer reconhecer o amor de Deus, mas a sua ira, a sua vingança, o seu desejo de se livrar a qualquer custo do ser humano, desvalorizando a vida. Sejamos sinceros e honestos. Sejamos firmes e com propósito de cristão e de ser humano. Não se é cristão por metade. Não se serve a Deus por metade. Não vamos matar por vaidade. Não vamos brigar por desejos de pisar, de humilhar. Mas vamos brigar defendendo a nossa fé. Quantos seus padres, seus bispos santos são quebrados, são mijados em cima da face, são colocados sutiã na imagem de Cristo, são colocados panos amarrados na cabeça de Cristo. Quem é que está fazendo? Vocês têm medo do comunismo entrar no Brasil, que vocês, em 64, vocês já começaram a implantar, pela direita de vocês, o comunismo dentro do Brasil. Não são partido político que vem, não. Eles vêm por isso, porque vocês aceitaram, abriram as pernas e ele entrou. Mas o que está aí já é o comunista. Já é o comunismo. O comunismo não quer ver paz, o comunismo não quer ver religião, o comunismo não quer ver união, o comunismo não quer ver bem-estar de ninguém, não. Quer matar e massacrar e torturar, porque ele é o diabo. Ele é o diabo. Assim como os falsos pastores, os falsos messias, os falsos padres, os falsos conselheiros, os falsos leigos que estão aí na mesma caminhada. Falam de Deus, mas vivem o Satanás. Falam do amor de Deus, mas fazem o amor do Satanás. Esta é a verdade. Vamos ser sinceros. Senhor bispo, você que diz sim, sim, não, não. Olhe, veja o que é que está acontecendo dentro da igreja. Não é o PT que ainda está fazendo, mas é o comunismo que vocês indiretamente estão aceitando e abrir as pernas para ele entrar. Através da ditadura, através da opressão, através da cassação dos direitos e da vida, do bem-estar da população. Pregamos a verdade. Aquilo que pregamos, vamos viver. Quem vai fazer a conversão não é a minha testemunha, a minha homilia de botar pano morto, mas é aquela homilia que mexe com a estrutura satânica que está na face da terra. Esta é a homilia que Jesus fez. Jesus não quer esses pastores, Maria vai com as outras e marionete. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.